E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar hoje de membrana plasmática, também conhecida como membrana celular, membrana citoplasmática ou ainda como plasmalema. A membrana plasmática ela tem como principal função separar o meio interno do meio externo e controlar a entrada e saída de substâncias. A gente vai ver alguma dessas funções e a sua estrutura. Aqui a gente pode ver nessa imagem uma ilustração representando alguma dessas estruturas. Bom, vamos lá. Como eu disse, né, ela pode ser também conhecida como membrana citoplasmática, membrana plasmática, plasmalema ou membrana celular. Ela é presente em todos os tipos de células e só é visível ao microscópio eletrônico. Suas estruturas, né, como componentes, ela tem fosfolipídios formando uma bicamada, como aqui ó, a gente pode ver. Na próxima figura a gente vai olhar melhor aqui, ok? Um colesterol que fica ali movimentando entre os fosfolipídios e confere uma maleabilidade, né, uma fluidez maior à membrana. Ela possui proteínas periféricas que não atravessam a membrana, proteínas integrais que atravessam a membrana e vão desempenhar um papel importantíssimo aí no controle de entrada e saída de substâncias, né? Eles criam canais por onde pode ocorrer a passagem de soluto. E também compostas por glicoproteínas, que é proteína associada a um carboidrato, ou glicolipídios, que são carboidratos associados a lipídios, né? A gorduras. Na superfície formando o glicocálix. Aqui a gente tem uma ilustração, certo? Melhor, a gente pode ver aqui uma proteína integral, que é aquela proteína que passa, certo? Que ela atravessa a membrana, aqui está melhor ilustrado o corte transversal dela. E elas funcionam como estruturas que vão facilitar esse processo aí, certo? De transporte do meio externo para o meio interno e vice-versa. Aqui a gente tem colesterol, certo, na membrana, aqui flutuando, aí navegando por essa camada bilipídica. Olha aqui a camada bilipídica de fosfolipídio, certo? Aqui a gente tem, cada uma dessas daqui é uma estrutura de fosfolipídio, é uma estrutura muito importante na formação da membrana. Colesterol aqui, que eu já mostrei. Glicolipídios, que são carboidratos associados aí a lipídios. A gente também tem glicoproteínas, que seriam carboidratos associados à proteína. Aqui o glicocálix, que vai digamos assim, funcionar para o reconhecimento de certas substâncias, deixando entrar ou sair determinadas substâncias, ok? Bom, quais são as propriedades, né? Quais são as características que a membrana tem? A membrana celular. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que sai e que entra da célula. Então não é tudo assim, chegou, encostou ali, entrou e saiu. Não é assim. A permeabilidade é seletiva. Ela possui uma baixa tensão superficial devido à grande maleabilidade na membrana. E essa maleabilidade se deve em parte aí também ao colesterol. Olha como o colesterol é importante. O pessoal só fica falando mal do colesterol, mas o colesterol é importantíssimo aí na estrutura das células. Possui também uma alta resistência elétrica devido à presença dos fosfolipídios que não conduzem bem a eletricidade. Tem uma alta resistência mecânica devido também à sua plasticidade. Tem uma capacidade de regeneração, né, até certos limites, né? Se houver algum dano naquela membrana, ela consegue se regenerar. Elasticidade. As moléculas de fosfolipídios e o colesterol presentes na membrana tornam essa estrutura mais plástica, mais maleável, mais fluida. Em relação ao transporte através da membrana, certo? A gente tem basicamente de dois tipos. Um que é passivo, antes de começar aqui, tem dois tipos, certo? Dois tipos de transporte. Um que é passivo e outro ativo. O passivo não gasta energia, né? Lembra ATP, que já estudou aqui um pouquinho de biologia celular, sabe que o ATP é molécula energética. Ao contrário, o ativo gasta energia, ou seja, ele vai consumir o ATP, aquela moléculazinha lá produzida pelas mitocôndrias. Beleza. O passivo tem alguns tipos, né? Entre os transportes passivos, não tem só de um tipo, mas como que se caracteriza? Não
tem um gasto de ATP pela célula. Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana, principalmente água, íons também. E aí existem 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a velha e famosa conhecida osmose. Então tá aqui esses três tipos, certo? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. O que é difusão simples? A difusão simples é o seguinte: você tem um meio, eu nem vou desenhar aqui, certo? Você tem uma membrana aqui, semipermeável, né? Então você tem uma concentração de um certo soluto aqui, certo? E aqui você tem uma concentração bem menor. O que vai acontecer? Esse soluto vai passar por difusão simples, porque aqui está mais concentrado e aqui está menos. Vai passar para lá. Passagem do soluto, as partículas moleculares, do meio onde sua concentração maior para o outro meio onde sua concentração é menor. E é passagem do meio, também a gente pode dizer que é a passagem de solutos do meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, né? Hipertônico, para o meio menos concentrado, ou pouco concentrado, que é hipotônico. Aqui a gente tem aí, né, mostrei lá que a gente está animado, então aqui tem uma alta concentração, já começou a difusão, continua a difusão até se equilibrar, certo? Momento 1, momento 2, 3 e equilibrou, ok? Para a gente poder, de forma visual, ver como é que funciona esse transporte passivo, aquele primeiro lá que eu mostrei, a difusão passiva. A membrana deve ser permeável àquele soluto, certo? A membrana, inclusive, ela não é permeável a todos os solutos. Deve haver diferença também, para que isso aconteça, deve haver diferença de concentração do soluto no meio interior e exterior da célula. Na difusão facilitada, há uma facilitação, não é chegar lá e simplesmente passar, né? Existem canais iônicos que vão facilitar e proteínas carreadoras, chamada de permease, que vão fazer isso. Também não tem gasto de energia, da mesma forma ocorre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, da mesma forma, aqui, ó, certo? Vamos resenhar essa bolinha aqui. Então aqui também tem que estar o meio mais concentrado, certo? Aqui então tem muito desse soluto aqui, ok? Então aqui, como está mais concentrado e aqui menos concentrado, a gente tem essa difusão facilitada, né? Proteínas facilitam entrada e saída de solutos, ok? Eu coloquei aqui como meio interno, como meio externo, mas não importa. Na verdade, importa que é passagem do mais concentrado para o menos concentrado. E o terceiro tipo de transporte passivo é a osmose. O que a osmose tem diferente da difusão facilitada e da difusão simples? Bom, aqui na difusão simples, certo, é do meio mais concentrado para o menos concentrado, soluto. Ok? Soluto passa do mais concentrado para o menos. Aqui da mesma forma, o soluto passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. A difusão facilitada aqui, certo? Aqui eu mostrei a difusão simples ainda, certo? Na difusão, na osmose, olha só, inverteu. Eu tenho aqui passando alguma coisa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, só que não é soluto agora é solvente, né? No caso, a água, principalmente a água, né? Deixa eu tirar aqui só para a gente poder ver melhor. Então é a passagem de água através da membrana, através de uma região menos concentrada, pouco concentrada, né? Também chamada de hipotônica, para uma região mais concentrada, também chamada de hipertônica. Uma região hipotônica para uma região hipertônica. Hipertônica. Aqui a gente tem 3 formas celulares que a mesma célula, né, na ilustração, só que com diferentes concentrações de água. O que aconteceu com essa célula aqui? Aqui a gente tem uma solução hipotônica, ou seja, poucos solutos, certo? E aqui uma célula com uma grande concentração de soluto. O que vai acontecer? A água
a água, ela gosta de soluto. Ela gosta, então ela vai ser atraída por esse soluto, certo? Isso que é osmose. É o solvente passando do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Porque a água, digamos assim, ela é um bicho interesseiro, certo? Ela vai gostar de soluto. Aqui a gente tem uma solução isotônica, iso de igual, certo? Então ela vai manter a forma natural dela. A entrada e saída de água estão em equilíbrio. E aqui, ao contrário, numa solução hipertônica, a gente tem aqui o meio muito concentrado de soluto, certo? Muito concentrado de soluto. O que vai acontecer? Vai entrar pouca água e vai sair muito, porque, de novo, a água interesseira quer saber de quem tem mais soluto. No caso, o meio externo tem mais soluto, ela vai passar para o meio externo. Isso é a osmose. Okay? E aqui a gente tem uma célula túrgida e uma célula plasmolizada. Agora a gente vai para o transporte ativo, aquele em que há gasto de energia, aquele em que se gasta ATP. Isso daí ocorre contra um gradiente de concentração. O que significa contra o gradiente de concentração? Em que o soluto passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. A tendência no transporte passivo, né, com exceção da osmose, que trata de solvente, é que o soluto passe do meio mais concentrado para o meio. O soluto, hein? Vamos confundir soluto com solvente. Como exemplo, a gente tem a bomba de sódio e potássio, certo? O K+, né, que representa o íon potássio, a concentração dele é maior dentro da célula, enquanto a concentração de sódio é maior fora da célula. Só que a célula, o que acontece? Ela tem que manter esses níveis de sódio e potássio equilibrados, certo? O que acontece? Por difusão, as concentrações vão se igualar. Se não tiver nenhuma bomba aqui, certo? De sódio e potássio, no caso, vai se igualar. Só que isso não pode acontecer, porque isso daí vai alterar o metabolismo da célula, e isso pode comprometer, né, todo o funcionamento celular. Então ela tem que manter os níveis em determinadas concentrações, certo? Então ela vai gastar energia para bombear sódio e potássio em sentido contrário ao da difusão, certo? 3 sódios são enviados para fora da célula, enquanto 2 potássios são enviados para dentro da célula, aqui como mostra lá, 2 enviados para dentro, enquanto 3 sódio para fora, acabou, tá lá, 2 potássio para dentro, certo? A gente pode ver aqui representado em azul, a gente tem um potássio, olha como a concentração é maior. Se fosse por difusão, isso daqui ia saindo aos poucos até que se igualasse. O sódio também, olha como é menor aqui e como é maior aqui fora. Por difusão, iria se igualar, mas como tem gasto de energia, como existe essa bomba para manter o equilíbrio celular, para manter o metabolismo celular, ela vai funcionar expulsando com gasto de energia. Outro tipo também é a endocitose, certo? Que é o englobamento de partículas e micro-organismos para o meio intracelular, né? Existem 2 tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas por meio de expansões citoplasmáticas denominadas pseudópodes. É muito comum pseudópode, né, tanto na ameba ou em células do nosso sistema imunológico, os glóbulos brancos, lá, os macrófagos, certo? Após o englobamento, vai se formar um vacúolo alimentar ou fagossomo. Falei um pouquinho disso daí lá em biologia celular, em citologia, em organela citoplasmática, a gente fala bastante disso daí. Então aqui mostrando, né, a endocitose por fagocitose, tem uma partícula grande, a membrana vai sofrer uma alteração para poder englobar e depois o próximo passo ela vai ser englobada. Olha só, a mesma estrutura aqui da membrana é a mesma estrutura aqui do vacúolo do fagossomo, certo? Depois ele vai se encontrar com o lisossomo e vai ser digerido. E aí, como eu disse, né, anteriormente lá, é muito comum nas amebas e glóbulos brancos a formação de pseudópodes. Nas amebas para alimentação e nos glóbulos brancos para defesa. O outro tipo é a endocitose, que é o englobamento de partículas líquidas que vão tocar a membrana, vão provocar essa invaginação. Então, determinadas partículas vão tocar a membrana, vão estimular aí essa invaginação, vão formar bolsas que contêm um material englobado e diferente lá do fagossomo, aqui vai chamar de pinossomo, certo? Na fagocitose forma-se o fagossomo, aqui ó, forma-se o fagossomo. Na pinocitose forma-se o pinossomo. E para terminar aí, né, a exocitose. Se endocitose é
é o englobamento, são partículas que entram para o interior da célula. Exo é para fora, também é chamada de plasmocitose, né? É a eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas. As bolsas contendo material a ser eliminado, aproximam-se da membrana, se fundem a ela, expelindo seu conteúdo. Dá uma olhada aqui, ó, certo? Nessa vesícula aqui que vai sofrer a plasmocitose ou a exocitose, a membrana é muito semelhante à membrana celular. A membrana aqui dessa vesícula é semelhante à membrana. O que acontece? Quando ela encostar, ela vai se fundir, né? Primeiro passo aqui, no primeiro momento, se aproximando da membrana. Segundo momento, ela toca na membrana e se funde, até que ela forma uma membrana única com uma evaginação, certo? Liberando as substâncias. Bom, era isso aí que tinha para dizer. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou aí, assine o canal, se inscreva, coloque aí as notificações para você saber sempre quando tem aula, certo? Vou ficando por aí. É isso aí, tem várias outras aulas aí no Sistema Biologia. Visita lá no nosso site também, o planetabiologia.com. Tem esse slide lá. Se você é professor, se você é aluno, quer passar esse slide numa apresentação, você vai poder passar esse slide. Eu vou deixar aqui, se você estiver no YouTube, está no link na descrição. Se você estiver no site, vendo esse vídeo no site, você também pode assinar, clicando mais ou menos aqui, ó. Fica mais ou menos nessa, não sei se vou acertar, mas fica mais ou menos nessa posição. Clica aí para assinar. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau, até mais.